Então, trigonometria aplicada, né, à topografia. Então, a gente tem o triângulo retângulo. Quando a gente considera o triângulo retângulo, a gente tem o quê? Um maior lado, né, que a gente dá o nome de hipotenusa. Então, o lado que está de frente, né, para o ângulo de 90. Então, a gente teria o ângulo de 90 aqui, né, nessa perpendicular, né, do cateto aqui na horizontal e esse cateto que está na vertical. Aí a gente tem o quê? Dois ângulos agudos. Então, eu marquei aqui, né, o ângulo alfa. Então, o lado que está de frente com o meu ângulo alfa, a gente vai dar o nome de cateto oposto. E o lado que está entre o ângulo de 90 e o ângulo alfa, a gente dá o nome de cateto adjacente. E a função seno do meu ângulo alfa vai ser o quê? A razão, né, do cateto oposto pela hipotenusa, tá? Eu coloquei aqui algumas definições, tá? Eu acho que isso aqui já é de conhecimento de vocês, né? A definição aí do que é a hipotenusa, do que é o cateto oposto e o adjacente. Então, o termo adjacente ou adjacência, né, quer dizer vizinho, né? Então, no caso aqui é o lado que está entre, né, o ângulo alfa e o ângulo de 90, ou seja, ele está, é um lado mais próximo aqui, né, vizinho, em relação a esse ângulo. Porque o outro lado aqui, né, o cateto oposto, ele está de frente, né, ele está mais distante do meu ângulo alfa. Então, a gente pode diferenciar dessa forma, né, os dois catetos. Aí a gente tem o que? A função cosseno, que é a razão. Então, o cosseno do meu ângulo alfa, né, a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a gente vai ter a função tangente, que é a razão dos dois catetos, né, o oposto pelo adjacente. Aí aqui eu já coloquei o link que dá acesso àquele vídeo sobre uma situação problema com a função tangente, tá? Então aí vocês vão assistir aquele vídeo lá, tá? Resolver o exercício para entender melhor essa função tangente. Aí teorema de Pitágoras. Então o teorema de Pitágoras também é importante aí, né? Tanto na matemática quanto em outras áreas, né? Ciências exatas, né? Como é o caso da topografia. E talvez a gente quer determinar a altura, né? A altura de um objeto. Pode ser a altura de uma árvore, pode ser, talvez, a altura, né, de uma construção. E aí a gente pode medir distância, por exemplo, a distância horizontal, né? Por exemplo, entre um equipamento de medição e aquela árvore. E a gente pode medir também, né? Obter, né, o ângulo de inclinação. Aí, se eu estiver utilizando um teodolito, né, eu posso pegar lá, né, o ângulo vertical, né, de inclinação da minha luneta. E com base nesse ângulo e na distância horizontal, né, então tem como eu saber a altura, por exemplo, né, da minha árvore. A altura da árvore, a altura da construção e assim por diante. Ou mesmo a altura, né, de um poste, de uma rede elétrica. Então, a gente tem aí, né, algumas aplicações, principalmente na altimetria, tá? Medição de desnível, talvez uma área de morro, né? Talvez a gente pode pegar a inclinação do terreno ou mesmo a declividade e determinar desnível, né? Diferença de nível. Com base na distância inclinada ou mesmo na distância horizontal. Então, aqui a gente já tem um primeiro exercício. Então, vou dar um print aqui nesse exercício e vamos escrever aqui um pouco, né? Então, vou colar ele aqui primeiramente, recortar aqui, né? Essa parte de cima. Outro detalhe, antes da gente, eu coloquei esse triângulo aqui, então só para a gente ficar claro aí, né, o que é cateto oposto, adjacente, que a gente falou lá das funções, né? Então, se eu fizer, por exemplo, a função seno, então se eu for escrever aqui a função seno do meu ângulo alfa, a gente viu lá, né, que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho aqui lado A, lado B e lado C. Então, o seno do meu ângulo alfa seria qual razão, hein? Quem que é o meu cateto oposto? Então, eu teria aqui o lado A dividido pela hipotenusa, né? Então, cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu teria a função seno. Aí, na função cosseno, se eu falar qual que é o cosseno do meu ângulo alfa, aí eu vou escrever o quê? O cosseno de alfa
é o cateto adjacente, né? Vai ser B dividido por C. E se eu colocasse um ângulo naquela parte ali de cima? Se eu colocasse ali, por exemplo, um ângulo beta. Aí se eu perguntasse qual que é o cosseno de beta, o que vocês diriam, hein? Cosseno do ângulo beta. Esse pessoal entendeu aí a função cosseno. Então, a função cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nesse caso aqui, né, como eu tenho um outro ângulo, então quem vai ser meu cateto adjacente? O lado A. Então, o lado A, né, ele é o cateto adjacente do meu ângulo beta. Então, ficaria o quê? A sobre o quê? A hipotenusa, né? C. Então, nesse caso, eu posso dizer o quê? Que o seno de alfa, que também é A sobre C, ela é igual ao cosseno do ângulo beta. Aí eu poderia escrever isso aqui, ó. Então, seno de alfa é igual o cosseno de beta. A mesma coisa, se vocês pegar a calculadora científica de vocês. Então, esse ângulo beta, ele é o ângulo que complementa 90 graus, né? O meu ângulo alfa. Então, por exemplo, eu posso dizer que, por exemplo, o seno, eu posso pegar qualquer ângulo, eu posso dizer que o seno de 20 graus, qual que é o ângulo que complementa 90? 20 mais quantos que vai dar 90? 70, né? Então, o seno de 20 é igual ao cosseno de 70. E eu poderia falar o contrário também, né? O seno de 70 é igual ao cosseno de 20. Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso dizer também, por exemplo, o seno de 1 grau, qual que é o que complementa 90? É igual ao cosseno de 89. Então, isso aí é um detalhe, tá? Que sempre que os dois ângulos agudos aqui, né? A soma deles vai dar o quê? Vai dar 90 graus. E a soma total, né? Dos três ângulos, em qualquer triângulo, tá? Essa soma, ela tem que totalizar 180 graus. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, um ângulo C, aqui nesse ângulo reto, né? Eu teria, então, alfa mais o ângulo beta mais o meu ângulo C. Então, a soma desses três ângulos tem que resultar o quê? 180 graus, tá? Isso em qualquer triângulo. É importante a gente entender isso aí, né? Então, voltando aqui, pessoal, eu vou apagar aqui essa figura. Então, vamos colocar aqui aquele exercício. Vou só selecionar aqui. Vamos apagar essa figura. Deixa eu recortar aqui o exercício novamente. Então, vamos colocar aquele exercício. Ele não vai colar direto, né? Eu vou colar ele aqui no PowerPoint primeiro. Agora, colar diretamente aqui para a gente poder escrever, né? Aumentar o zoom. Então, está falando aqui ó, que foi dado um perímetro numa área de bovinos, dado um perímetro, né, numa área de bovinos, determine as distâncias entre o galpão e a porteira. Aí eu tenho os pontos, né? Então, o ponto P, aí tem um ponto aqui está representando o silo. Então, ó, entre o galpão e a porteira, entre o galpão e o silo, e entre a porteira P, né, e o silo S. Marque a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Então, eu tenho um triângulo retângulo. Então, esse triângulo, ele é retângulo aqui, né, nesse ponto. Então, eu tenho ali, né, um ângulo de 90 graus. Deixa eu só pegar um traçado mais fino aqui, tá ficando muito... Eu aumentei o zoom. Então, ali a gente tem o ângulo, né, de 90 graus. Então, na verdade, a gente tem dois ângulos de 90 graus. Está escrevendo muito grosso, deixa eu só tentar ajustar aqui, pessoal. É o seguinte, como eu aumentei o zoom, acho que, na verdade, eu vou ter que aumentar aqui sem puxar, né, aumentar o zoom. Então, a gente teria ali 90 graus, e ali tem um outro triângulo, é um triângulo retângulo também, um ângulo reto. Então, eu posso visualizar, né, dois triângulos retângulos nessa figura.
E aí, como que eu vou determinar a distância galpão-porteira? A primeira distância. Então, para mim determinar essa distância, é o seguinte, vou só tirar aquele ângulo reto ali. Então, eu tenho uma distância ali ó, de 20 metros, que é esse primeiro segmento. E eu vou ter uma outra distância na parte de cima. Eu poderia chamar aquela distância ali de x. Então, eu poderia ali eu tenho uma distância x, que seria só entre o ponto P, né, e aquele ponto ali. E ali eu vou ter o quê? Eu vou ter um ângulo alfa, né? E esse ângulo alfa ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 42 graus. Não é isso? Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui também equivale, né, a 42 graus. E aí, se eu quero calcular o lado oposto, eu vou usar o quê? A função seno, né? Porque eu tenho a hipotenusa 28. Então, eu posso dizer que o seno de 42 graus é igual ao quê? X sobre 28. Não é isso? Aí eu vou fazer, né? X. Posso multiplicar cruzado aqui, não posso? Então, vocês vão fazer na calculadora, né? Seno de 42 vezes 28. Caso alguém tiver feito aí, quanto vai dar aqui, hein? Aqui vai dar 18,73. Então, deu 18,73 metros, né? Aí, quanto que vai dar a minha distância GP? Então, a minha distância GP, né, galpão porteira, então tem que pegar 20 mais X, né? Então, 20 mais o valor de X. Então, a distância galpão porteira, 20 mais 18,73. Então, eu vou obter o quê? 38,73 metros. Tem essa medida aqui nas opções? Tem, mas eu tenho duas, né? Aí, o que eu vou ter que fazer para saber qual que é a correta? Eu tenho que determinar as próximas distâncias que está pedindo aqui, né? A distância galpão-silo. Aí, o que eu posso fazer? Então, eu já sei que do galpão até a porteira eu tenho 38,73 metros. Agora, do galpão até o silo, o que eu posso fazer? Essa distância 38, ela é o quê? Ela é o cateto oposto do meu ângulo de 42. E a distância galpão-silo é o cateto adjacente, né? Então, nesse caso, eu posso usar a função tangente. Então, eu poderia escrever que a tangente, vamos colocar aqui, né? TG, tangente, de 42 graus, vai ser o quê? 38,73, né, o meu cateto oposto, dividido por GS, né? Então, a distância galpão-silo. Aí, para resolver isso aqui, né, eu tenho que multiplicar cruzado. Então, vai ficar o quê? Eu vou ter que isolar a distância galpão, né, galpão-silo. E, na verdade, ali eu vou ter que dividir, né, pela tangente 42. Então, vai ficar 38,73 dividido por tangente de 42 graus, né? Então, essa distância galpão-silo vai dar quantos metros, hein? Aí, fazendo na calculadora, então 18,73 dividido por tangente de 42. Então, vocês vão obter 20. Aliás, deixa eu só. Aqui é 38, não estou colocando 18 aqui, mas é 38. Então, vai dar 43,02, tá? Aí tem uns arredondamentos aí, mas a distância aproximada, 43,02 metros. Beleza. Agora eu já tenho o quê? Eu já tenho os dois catetos, né, do meu triângulo. Aí eu posso determinar a hipotenusa, eu posso determinar como essa hipotenusa. Eu posso fazer ela por teorema de Pitágoras. E aí existem o quê? 3 formas de eu fazer essa hipotenusa. Eu posso fazer por teorema de Pitágoras, eu posso fazer usando a função seno, que eu já tenho um cateto oposto, e posso fazer também com a função cosseno, que eu já tenho ali no meu cateto adjacente. Então, a gente poderia resolver ela, né, utilizando a função, no caso, né, eu posso resolver usando a função
aliás, o Teorema de Pitágoras, né? Então, nesse caso, como que eu vou colocar o Teorema de Pitágoras? Então, eu vou ter que pegar GP ao quadrado mais GS ao quadrado, né? Então, eu poderia fazer da seguinte forma. Então, eu poderia colocar, então, a distância que a gente está determinando é o que? A distância porteira-silo, né? Então, a nossa hipotenusa. Então, eu vou colocar TS ao quadrado. Então, PS ao quadrado igual. Então, vou somar os dois catetos ao quadrado, né? 38,73 ao quadrado, mais o outro cateto, né? 43,02 ao quadrado. Então, a distância porteira-silo. Aí eu tenho que fazer essa soma, né? E tirar uma raiz quadrada. Então, 38,73 ao quadrado, mais 43,02 ao quadrado. Aí vai dar 3.350. Então, vai ser raiz quadrada de 3.350,73. Aí tem uns arredondamentos, talvez a resposta não dê exatamente o que está lá na opção de marcar, né? Mas vai dar aproximado. Então, tira a raiz. Aqui deu 57,88 na minha calculadora. Então, 57,8, né? Metros. Então, qual das alternativas que eu tenho que marcar lá? Então, vai ser o que? A letra C, né? A distância ele deu 57,88, então essa aqui, né, é a opção correta. A letra C. Dúvidas aí, pessoal? Deixa eu arrastar aqui, né, que a gente cola outro exercício aqui por baixo. Tranquilo, né? Então, vamos voltar aqui no PowerPoint. E aqui tem outra pergunta. Considerando que um trabalhador rural percorre esse perímetro 3 vezes ao dia, qual a distância percorrida? Então, eu tenho que somar essas três medidas, né? 38,73 mais 43,02 mais 57,88. Aí eu obtenho o perímetro. O meu perímetro dá 139,63. E como ele percorre a distância 3 vezes ao dia, então como que eu vou colocar nessa resposta da distância percorrida? Então, a distância vai ser o quê? Então, a distância, vamos colocar aqui, né? Distância. Então, vocês têm que fazer igual, né? Então, como ele percorre a distância 3 vezes, então vai ser 3 vezes. Aí vocês têm que colocar o quê? A soma das três medidas, né? Então, 38, aí pode colocar em parênteses, né? 38,73, o 43,02 e 57,88, né? Eu já fiz a soma aqui, então essa distância, ela vai dar igual o quê? Escrevendo aqui novamente, então a distância vai ser 3 vezes o perímetro, ó, deu 139, o perímetro percorrido, né, ponto 63. Então, aí, resolvendo aí, eu vou colocar aqui abaixo, então essa distância vai dar igual a, vamos fazendo isso aí, né, vezes 3, 418, um valor aproximado, né, 418, então esse trabalhador vai percorrer 418,89 metros, aproximadamente, né, a distância aí que ele percorre no dia. Então, voltando aqui, né, no nosso PowerPoint, aí eu coloquei umas definições, tá, de triângulo, retângulo, equilátero, isósceles, escaleno, e sei mais para vocês relembrar, tá? Então, a gente tem o equilátero, né, 3 lados iguais. Consequentemente, esse tipo de triângulo, ele tem 3 ângulos de 60 graus, né? E 3 vezes 60 vai dar o total 180. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. Consequentemente, ele vai ter 2 ângulos iguais também. E o triângulo escaleno vai ter 3 lados diferentes e, consequentemente, 3 ângulos diferentes.
Eu posso ter um triângulo retângulo isósceles? Posso. No caso, quando eu tenho um triângulo retângulo, né, com dois catetos com a mesma medida. Posso ter um triângulo retângulo que seja escaleno? Também posso. Eu posso ter um triângulo retângulo que tem os três lados diferentes. E tem o ângulo reto, né? E esse ângulo reto é de frente para a hipotenusa. E quando a gente tem o triângulo escaleno, como que a gente determina os lados? Eu posso usar aquelas funções lá, função tangente, função cosseno, cateto oposto? Não, aí eu tenho que utilizar outras equações, tá? Então, a gente tem a lei dos senos, que é uma situação quando a gente tem dois ângulos e um lado no triângulo, ou então eu posso usar a lei dos cossenos. Então, no caso da lei dos senos, então eu vou ter a razão, né, do lado com o seno do ângulo oposto. Então, eu tenho aqui o lado A de frente para o ângulo A, né, que está representado com a letra maiúscula. Eu tenho o lado B de frente para o meu ângulo B e o lado C em metros, né, de frente para o meu ângulo C, que no caso, né, ele vai estar na medida em graus, né? E aí eu vou ter a razão, né? O lado A dividido pelo seno de A é igual ao lado B dividido pelo seno de B, que é igual ao lado C dividido pelo seno de C. Então, aí essa razão aí, né, ela segue uma proporção, tá? E sempre que normalmente, né, a gente utiliza essa lei dos senos, quando a gente conhece dois ângulos e um lado. Eu posso determinar os outros dois lados, utilizando essa lei dos senos. Posso determinar o terceiro ângulo que está faltando, né, que é só eu pegar 180 menos os dois ângulos conhecidos, né, na figura. Então, eu posso estar determinando qualquer um dos lados do meu triângulo. Posso determinar o A, posso determinar o B, posso determinar o C, mas para isso eu preciso conhecer pelo menos um, né, e dois ângulos. Ou então eu posso estar determinando também o terceiro ângulo, e na calculadora, né, eu fazer o inverso da função seno. Aí eu posso usar lá o shift da calculadora, a função seno, para determinar o inverso, que é o quê? O arco seno do meu ângulo. Aí tem um vídeo, tá, de um exemplo, aí vocês vão assistir, é o segundo vídeo, tá, que está lá na plataforma. Aí eu coloquei o link dele aí logo abaixo na figura, tá um atalho aí para vocês já abrir ele. E aí a gente tem uma outra equação também, importante na topografia, porque sempre que a gente vai fazer um levantamento, a gente vai deparar não só com triângulo, a gente vai deparar com polígonos com mais de três lados. Então, quando o polígono tiver três lados, essa soma de ângulo interno, eu falei, né, ela dá 180. Então, se eu colocar 3 no N, que é o N é o número de lados, então vou fazer, né, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, a soma tem que dar 180 graus. Se o meu polígono tiver quatro lados, eu vou colocar, né, 4 menos 2, 2 vezes 180, 360, né? Então, para um polígono de quatro lados, a soma de ângulos, né, tem que dar 360. Se tiver cinco lados, essa soma já vai dar 540. E assim por diante. Então, à medida que vai aumentando o número de lados, então essa soma ela vai aumentando 180 graus, né? Aí, se eu tiver lá um pentágono, aí já vai dar 540 graus. Se eu tiver uma figura de seis lados, né, uma área com seis lados, a soma de ângulo interno já tem que dar 720 graus. Então isso aí vai seguir uma proporção, tá? Conforme quanto maior o número de lados, maior a soma, né, dos meus ângulos internos. E aí a gente tem outra função, né, a lei dos cossenos, que a gente utiliza ela principalmente quando a gente tem dois lados e um ângulo. Ou seja, a gente conhece dois lados, conhece lá o ângulo, né, entre esses lados e quer determinar o terceiro lado. E aí a gente vai usar, né, essa equação. Então tem lá, né, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes cosseno do ângulo, né, que está oposto ao lado que a gente está calculando. Então, cosseno. Então, se eu tenho aqui o lado A, lá na equação vai ser cosseno de A. Se eu tenho aqui o lado B, na minha equação vai estar cosseno de B. Se tiver C, né, eu vou ter lá o cosseno de C.
Então, essa equação ela tem uma certa semelhança, né, com o Teorema de Pitágoras. Então, os 3 primeiros termos dela, ela equivale ao Teorema de Pitágoras. Só que aí, quando a gente tem ângulo diferente de 90, aí a gente tem que acrescentar, né, essa subtração aí, né, na equação. Então, menos 2BC cosseno de A. Então, na verdade, a gente vai estar diminuindo, né, o lado ele vai ser menor que a hipotenusa, quando eu tenho, né, um ângulo diferente de 90. Esse cosseno de A também, a gente tem que tomar um cuidado com ele. Dependendo do ângulo, ele pode dar valor negativo. Então, quando esse ângulo estiver entre 90 e 180 graus, o cosseno ele vai dar negativo. Então, por exemplo, se você fizer lá o cosseno de 100 graus na calculadora, então esse cosseno de 100 graus dá negativo. E todo valor negativo multiplicado por outro negativo vai dar positivo. E aí, na verdade, vai estar somando, né? Então, no cálculo aí, na equação, vai ter que somar. E talvez a gente coloque lá entre parênteses, né, resolve direto, mas na verdade esse cosseno aí ele pode dar positivo ou negativo, tá? Então, para ângulo menor que 90, ele dá positivo. Para ângulo maior que 90, ele vai dar negativo. Aí tem o terceiro vídeo sobre a lei dos cossenos, lá, uma aplicação prática, tá? Aí depois vocês assistem o vídeo. E agora a gente tem um exercício aí. Então vamos dar o print aqui nesse exercício. Vamos resolver ele, porque esse aí é bem tranquilo, tá? Então esse é um exercício referente à lei dos senos. E como que a gente identifica que a gente vai utilizar a lei dos senos? Porque aqui foi dado 2 ângulos e um lado. E pediu para determinar, né, o terceiro lado, qual que é, né, a largura desse pântano, né? No caso aqui, é uma área alagada, né, que não teria como o topógrafo atravessar ela. E aí ele mediu, né, mediu 2 ângulos e mediu uma distância de B até A. Então vamos copiar aqui o exercício. Então a gente vai determinar aí, né, a distância. Deixa eu colar aqui de forma direta. Talvez eu aumento demais o zoom, e aí a escrita fica muito ruim, né? Eu vou diminuir aqui a figura e eu vou aumentar ela de outra forma. Eu vou aumentar ela puxando no canto, ao invés de aumentar o zoom, para não dar aquele problema do traçado aqui do lápis, né, da caneta, ficar muito traçado, muito grosso, né, a escrita. Então está falando lá, né, que o topógrafo pretende determinar a largura EB. Então a gente vai determinar ali, né, o EB. Vou até colocar aqui, né? A gente vai determinar EB. Nessa área de pântano, sem ter que atravessá-la. Para isso, mediu com o teodolito os ângulos A e B, respectivamente. Então, o A ali, ele é o quê? 55 graus. 55 graus. E o ângulo B, que seria aquele ângulo ali, mede 65. Então, 65 graus. Com uma trena, então ele usou uma trena e mediu o alinhamento AB. Ele mediu do ponto A até o ponto B, né, 60 metros. Então, a gente tem ali, né, uma distância conhecida. Qual a largura EB do pântano? Então, aqui é o seguinte, na minha lei dos senos, eu preciso saber, né, qual que é o ângulo que está de frente para o lado. Então, tem um lado de 60, então eu preciso saber quanto que mede esse ângulo é, para mim poder, né, aplicar a minha lei dos senos. Porque eu vou determinar o EB, né, que está de frente para o ângulo de 55 graus. E preciso conhecer, no caso, nesse ângulo aqui. Porque esse lado aqui, né, eu não sei quanto que ele mede. O que está de frente para o ângulo de 65. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar o ângulo E. O que é o ângulo E? Então, se a soma dos três tem que dar 180, então o ângulo E vai ser a diferença, né? Vai ser 180 menos os 65 e menos os 55. Então, vamos colocar aqui, né? Menos 65
menos 55. Quanto que vai dar essa diferença? A soma desses dois dá 120, né? Então, 180 menos 120, eu vou obter 60 graus. Aí sim, eu posso usar a lei dos senos. Como que eu vou escrever minha lei dos senos? Eu poderia chamar esse lado aqui de E, não poderia? Poderia escrever ela assim, ó. E sobre o seno de E igual esse lado aqui, né, o EB está de frente para o lado A, vamos colocar aqui EB, né, que ele pediu para determinar EB, sobre seno de A. Então, aí, resolvendo, ficaria como? Então, posso escrever o quê? Então, eu tenho 60, né, a medida de E, fica de frente quando é, né, eu coloquei um E minúsculo. Então, 60 sobre seno de 60, a gente determinou lá o ângulo E, né, quanto ele mede, então ele mede 60 graus. Então vai ser igual o quê? EB, né, que eu quero determinar, sobre o seno, o EB está de frente para quem? O ângulo de 55, né? Sobre o seno de 55. Aí como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou multiplicar cruzado, né? Eu vou fazer a multiplicação cruzada, então eu vou fazer isso aqui, né? Aí resolvendo, ficaria como? Seno de 60 vezes EB, é só clicar fora aqui. Então vai ficar seno de 60 EB igual 60 vezes seno de 55. Aí, resolvendo isso aqui, ficaria como? Então, é B igual... Aí já poderia fazer direto a calculadora, né? Mas eu vou colocar aqui, né? A equação como que ficaria, né? 60 vezes seno de 55 dividido por seno de 60. Ele está multiplicando, né, pelo EB, então vai passar dividindo. Então, EB, largura do pântano, né? Então, fazendo a conta aí, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, ó, vai dar 56 a resposta, tá? Então, 56,75 metros. Então, seria, né, a largura aí do meu pântano, tá? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo, né? Aí, voltando aqui, deixa eu ver se tem um terceiro exercício aqui para a gente finalizar. Aqui tem mais outro. Determine os lados A e C que faltam nos triângulos. Essa primeira figura, vocês utilizariam a lei do seno, está da mesma forma do que eu fiz lá. Então, vocês colocariam A sobre o seno de 36 igual 50 sobre o seno de 32. Então, essa aqui vocês usariam a lei dos senos, né, por ela ter dois ângulos e um lado. Já essa segunda figura pede para determinar o lado C, né? Então, você teria que usar, como tem dois lados e um ângulo, nessa aqui vocês terão que utilizar a lei dos cossenos, tá? Vou só dar um print aqui, vamos resolver a última ali, né, que é a lei dos cossenos, para ver como que ela ficaria. Vou pegar aqui, né, o enunciado. Apagar essa aqui. Só aumentar um pouco aqui a... Então, a primeira ficaria de que forma? Então, eu faria ali, né, eu poderia escrever A sobre o seno de 36 igual 50 sobre o seno de 32.
E aí, na resolução, né, multiplica cruzado, depois divide, né, o A vai estar multiplicando seno de 32. Então, o A ficaria o quê? Seno de 36 vezes 50 dividido pelo seno de 32 graus. Então, o A dá igual a... Eu anotei aqui a resposta. Aí, fazendo a calculadora, aí vocês têm que tomar cuidado só com a unidade de ângulo, tá? Tirar a calculadora lá do radiano, do grado, e deixar ela no sistema grau. Então, no sistema grau, né, só relembrando, vai aparecer lá no display da calculadora de vocês, né? Então, vai aparecer o D maiúsculo, lá no canto do display. Então, a minha medida aqui do lado A, ela tem que dar 55,46 metros, tá? Então, essa é a resposta aí da primeira. E na segunda figura, como que a gente faz aí a segunda figura? Na segunda figura, eu vou determinar o lado C. Então, eu tenho um triângulo escaleno. Então, eu tenho aí um lado, né? Aliás, um ângulo de frente para o meu lado C, né? Que eu quero determinar. Então, eu poderia escrever minha lei dos cossenos. Eu vou usar a lei dos cossenos. Aliás, eu acho que eu falei lei de seno, né? Lei dos cossenos. Então, vai ficar o quê? C ao quadrado igual. Eu posso chamar de A e B, né? Qualquer um desses lados. Eu vou colocar, né? 14 ao quadrado mais 45 ao quadrado menos 2 vezes 14 vezes 45 vezes cosseno de 120. Esse cosseno de 120, ele dá valor negativo. Só que quando você resolve isso aqui direto, na verdade, a calculadora ela vai fazer uma soma aqui, né? Que menos vezes menos vai dar mais. Ela vai estar somando essa última parte da equação. Então, aqui, o meu cálculo vai ficar como? C igual. Aí eu poderia fazer raiz quadrada, né? Aí, resolvendo isso aqui tudo e tirando a raiz quadrada, vocês podem digitar isso aqui dessa forma, usar lá o quadrado, né, ou o elevado da calculadora, e no final tirar a raiz. Vocês vão obter a resposta 53,39 metros, tá? Então, a distância aqui, né, do meu lado C. Então, ele é o maior lado. Por quê? Porque ele está de frente para o maior ângulo, né? Ele está de frente para o maior ângulo. Seria possível determinar esse ângulo que está aqui embaixo? Seria. E aí, como que eu faria para determinar esse ângulo? Se eu perguntasse quanto que mede esse ângulo? Então, vocês teriam que fazer o quê? Então, se eu chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de A, como que eu poderia escrever minha equação? Então, você teria que começar, né, com o lado que está de frente, o ângulo A, e elevar ele ao quadrado. Aí você colocaria, né, 14 ao quadrado igual. Aí o que você faria? 45 ao quadrado, agora você já tem os três lados, né? Mais, você já tem um C aqui, ó, 53,39 ao quadrado, menos 2 vezes esse, né? Vezes 45 vezes 53,39 vezes o quê? Só vai ficar uma variável para a gente determinar, né? Cosseno de A. Então, é o ângulo, né, que está de frente para o meu lado de 14 metros. Aí eu tenho que resolver isso aqui na calculadora, eu tenho que fazer lá 14 ao quadrado, deixa eu resolver ela aqui de forma mais direta. Então, a gente teria fazer essa conta. Vou armar ela aqui, ó, isolando o cosseno de A. Então, eu teria cosseno de A igual. Aí eu teria, né, 14 ao quadrado. Esses termos que estão com sinal positivo, vai passar negativo para o outro lado, né? Então, menos 45 ao quadrado, menos 53 ao quadrado, com 39, né, ao quadrado, dividido. Então, dividido por quanto? Aí eu tenho que dividir por aquele termo ali, né? Aí pode colocar na calculadora, né, entre parênteses,
ele é uma multiplicação, está no denominador. Então, menos 2 vezes 45 vezes 53,39. Fecha parênteses. Aí eu vou resolver o cosseno do meu ângulo A. Vou só tomar um tempinho aqui para mim resolver. 14 ao quadrado, ver quanto que dá. Menos 45, menos 53,39 ao quadrado. Aí aquela parte de cima, ela dá negativa, tá? Então, ela está dando menos 4.679. Só que aí vai dividir pelo termo de baixo, que também é negativo, e vai dar um valor positivo. Então, dividida por menos 2 vezes 45 vezes 53,39. Aí, quando fizer a divisão, já vai dar o valor positivo. Porque ficou menos dividido por menos, vai dar mais, né? Então, aqui ia dar o cosseno do meu ângulo, dá 0,97. Aí, para mim fazer o arco cosseno, é importante eu colocar todas as casas decimais, tá? Então, 38. Para mim não arredondar o ângulo. 59,461. Então, eu tenho aqui o valor exato, né, do cosseno do meu ângulo A, que é aquele ângulo pequenininho que está ali. Aí, eu fazendo o inverso do cosseno, aí na calculadora, vocês vão pressionar Shift, estando com aquele valor, né, no display da calculadora, pressiona Shift cosseno. Ó, vai dar igual a 13,129 graus. Então, o meu ângulo A. Aí eu posso pressionar as aspas, né, para colocar em minuto segundo, grau, minuto segundo. Então, deu 13 graus, 7 minutos. Então, por isso que é importante eu colocar todas as casas decimais, né, para não arredondar minutos e segundos. 7 minutos e 45. Deu 45, né, não deu exato, 45,91 segundos. Então, seria, né, o valor do meu ângulo A. Ele é o menor ângulo, né, desse triângulo, tá? Então, essa seria a resposta. Aí, eu acho que vocês vão ter um exercício lá no questionário que pede para determinar ângulo, tá? E sempre que pedir para determinar ângulo, se o triângulo for escaleno, vocês vão ter que achar os 3 lados primeiramente, para depois calcular o ângulo. A não ser que você já conheça lá um ângulo e 2 lados, né? E aí você pode resolver também pela lei dos senos. Só que aqui você vai fazer o inverso da função seno na calculadora. Aí você vai usar o Shift seno. E você obtém lá, né? Seno de A igual a 0,5, por exemplo. Aí você vai fazer, né? Shift seno de 0,5, aí vai dar um ângulo de 30 graus, né? Fazendo o inverso aí, né, da função seno. Então, aqui nessa lista de exercícios é isso. Aí eu coloquei algumas questões lá para treinamento na plataforma. Deixa eu só fechar aqui esse arquivo. Alguma dúvida até aí? Essa parte aí é bem tranquila, né? Aí vocês vão assistir isso aqui, né, primeiramente também. Esse exemplo aí da lei dos senos, tá, pede para determinar a largura de um rio sem ter que atravessar, tá, o curso d'água. Aí o topógrafo, ele mediu 2 ângulos numa margem, aí ele mediu uma distância também, tá, naquela mesma margem, entre 2 pontos, e aí com base nos 2 ângulos e na distância que ele mediu, então é possível determinar, né, a largura do rio. Aí tem o exemplo da lei dos cossenos. Aí eu coloquei uma situação prática aí, do encontro de 2 cercas, tá, de arame. Então, a gente tem um ponto de encontro, né, o ponto E. Então, eu tenho lá, né, o ponto C, né, que está representando um curral. Poderia ser uma esquina, né, de um curral. Eu tenho um ponto A que está representando uma árvore. E aí, essas cercas, elas se encontram, né, sob um ângulo de 40 graus. Então, foi dada aí 2 medidas. Então, na verdade, aí, né, está formando 2 triângulos, né? Então, tem 2 triângulos retângulos e tem um triângulo maior, que é o quê? Um triângulo escaleno.
Então, na verdade, aí, né, a gente consegue visualizar nessa figura 3 triângulos. Então, tem 2 triângulos pequenos, né, dentro de um triângulo maior. Então, vou dar um print aqui nessa figura. Então, vamos determinar aí, né, a distância entre o curral e a árvore, que é o que está pedindo aí. Porque aí, naquela tarefa da criatividade, vocês podem usar a imaginação de vocês, tá, para qualquer situação real, aí que vocês possam utilizar, né, a trigonometria. Então, nesse exercício, vou aumentar aqui o tamanho. Então, está pedindo para determinar qual é a distância e as medidas que falou, né, no enunciado, né, 226 metros, já está aqui na figura, né, 226, e a outra medida ali, né, 315, no trecho DC. Então, qual é a distância entre o curral e a árvore? Então, eu vou determinar a distância CA, curral-árvore, né? Então, a distância CA. Então, eu tenho que partir de onde? Eu tenho que partir do ponto aonde eu tenho duas informações, pelo menos, né? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho aqui um ângulo e tenho aqui uma distância. Então, para mim determinar essa distância curral-árvore, nesse triângulo aqui está faltando uma informação. Porque eu só tenho uma distância de 315 metros, aqui é uma reta, aqui, como aqui é uma reta, ali implica a gente saber que aquilo ali é 90 graus, né? E mesmo assim, né, eu preciso de uma segunda informação. Eu preciso de um ângulo ou de uma distância. Então, eu poderia determinar essa distância aqui, não poderia? Eu reconheço essa distância de baixo. Então, o 226, né, que é a hipotenusa desse triângulo. Ele está de frente para o ângulo de 90. E eu tenho aqui um ângulo agudo. E o x é o quê? É o cateto oposto, ele está de frente, né, para o ângulo de 40. Então, nesse caso, eu posso usar o quê? Eu posso usar a função seno, não posso? Eu posso usar, né, seno de 40 igual x sobre, então, cateto oposto sobre hipotenusa, né? Hipotenusa, 226. Resolvendo isso aqui, né, multiplica cruzado, né, aqui é como se fosse um denominador 1, então x igual a, deixa eu só corrigir aqui, né, x igual, então resolvendo aí, ó, vocês vão obter um x igual a 145,27, tá? 145,27 metros. Beleza. Então agora eu tenho aqui o valor desse lado, e tem aquela medida 315. Como o triângulo aqui é retângulo, para mim determinar a distância CA, eu conheço dois catetos, eu posso usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, a distância CA ao quadrado, né? Então, hipotenusa ao quadrado, vai ser o quê? 315 ao quadrado, com aquele cateto ali, né, de D até C, mais o cateto aqui, né, o meu x ao quadrado. Então, mais o quê? 145,27 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, né, CA igual. Aí, fazendo a conta, 315 ao quadrado mais 145,27 ao quadrado, vocês vão obter 120.328. Então, CA vai ser a raiz quadrada de 120.328. Não deu exato, né? Que deu vírgula 37. Então, CA, aí tirando a raiz, dá 346,88. Então, 346,88 metros. Então, é a resposta aí, tá, dessa questão. Então, aí nessas questões para treinamento, acho que eu coloquei mais algumas aqui abaixo. Essa questão 2, ela é bem tranquila, tá? Então, ela está falando que a água utilizada numa casa é bombeada a partir de um rio.
Aí a gente tem aí um triângulo, né? E aí tem uma caixa d'água também. É bombeada a partir de um rio a 50 metros de distância de uma caixa. Então eu teria o rio aí, né, a posição da bomba, de onde é feito esse bombeamento, a 50 metros da caixa. A casa está a 80 metros. Então, vou ter uma distância um pouco maior, né, de 80 metros, entre a casa e a caixa. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água, formando um ângulo de 60 graus. Esse ângulo aqui, né? Conforme a figura. Para bombear a água do mesmo ponto de captação diretamente até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Então, se eu fosse fazer o bombeamento direto, né? Então, eu teria essa distância X. Seria o quê? O comprimento, né, do meu encanamento. Então, quanto vai dar o valor de X? O comprimento do encanamento. Então, nesse caso aí, né, eu posso usar o quê? Eu posso usar a função, aliás, a lei dos cossenos, né? Porque eu vou ter duas distâncias, né, a de 50 e a de 80, e um ângulo entre essas duas distâncias. Então, é um exercício bem simples. Então, é só mesmo aplicar, né, a equação lá. A gente pegar aí essa figura. Só apagar isso aqui. Vamos ver quanto dá essa resposta aí. Então, a gente tem ali, né, 50 metros, vamos dizer, da caixa, né, até do ponto de captação até a caixa. Então, ali 50 metros. E aí a gente tem ali 80 metros da casa até a caixa d'água, né? E aí o ângulo de 60. Então, para mim resolver o x, eu vou usar a lei dos cossenos. Aí eu vou colocar, né, que x ao quadrado é o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu já posso colocar as medidas, né? 50 ao quadrado, a ordem aqui não importa. Então, mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes 50 vezes 80, vezes cosseno de 60. Então, o ângulo, né, que está de frente para o meu lado x. Então, x vai ser igual a... Eu vou ter que fazer a raiz quadrada, né, de um valor. Raiz quadrada. Ver quanto que dá aquela soma ali, né? 50 mais 80 ao quadrado, mais... Aliás, menos, né? 2 vezes 50 vezes 80, vezes cosseno de 60. Então, aquela soma dá 4.900. Então, dá 4.900. Então, raiz quadrada de 4.900. Raiz quadrada de 49 é 7, né? Então, ali vai dar 70 metros. Como tem dois zeros, né? Vai descer um zero. Então, 70 metros, né, de encanamento. Então, é a resposta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui, né? Vamos para finalizar aí. Só tem mais um aqui, né? Essa figura aqui, né, a gente tem uma situação de triângulos, retângulo, e ali a gente vai ter um ângulo reto, né, na base do edifício. Então, está falando, né, que uma pessoa está em um terreno plano a uma certa distância de um prédio. Ela está olhando para o prédio e forma um ângulo de 60 graus com o chão. Essa pessoa, então, se afasta do edifício 30 metros. Então, ela afastou 30 metros. Nesse ponto, ela passa a ver o edifício sob um ângulo de 45 graus, conforme a figura. Qual a altura do edifício? Como que a gente poderia resolver isso aqui, hein? Só dar o print aqui na figura. Está perguntando a altura do edifício. Então, na verdade, ali a gente tem que fazer dois cálculos, né? Talvez usar duas funções, né, diferentes. Vou ampliar aqui o tamanho. Então, como que a gente pode entender isso aí, hein? Então, eu tenho que partir de onde eu tenho, no mínimo, duas informações. Então, eu tenho a distância 30, o ângulo 45.
Porque não tem como eu calcular a altura do meu edifício, eu posso até colocar aqui, né, um H, a altura do edifício. Como que eu vou determinar essa altura se eu só tenho o ângulo? Então, na verdade, eu preciso determinar um lado de triângulos. Então, eu tenho que partir, primeiramente, né, pela determinação dele. Eu posso até colocar aqui, né, um x. Né? Eu vou determinar primeiro o x, para depois determinar a altura h. E como que eu determino o x? O x está de frente para o ângulo de 45. Só que eu tenho aqui uma distância que vai estar de frente para aquele ângulo ali de cima, né? Que eu não sei quanto que ele mede. E aí, como que eu vou saber quanto que mede aquele ângulo? A soma dos três ângulos tem que dar 180, não é isso? E na superfície aqui, né, horizontal aqui do solo, eu vou ter um complemento de ângulo ali, ó. Então, eu vou ter um ângulo que vai somar com 60, que vai dar 180 graus. Então, aquele ângulo ali tem que ser quanto? Ele tem que ser 120 graus, né? Porque aí somando os dois dá 180. Agora sim, tem como eu saber quanto que mede aquele ângulo de cima. Que vai ser o quê? 180 menos 120 dá 60, menos 45. Então, eu vou ter ali o quê? 15 graus. Então, eu vou ter 15 graus. Agora sim, tem como eu aplicar na minha lei de senos. Eu vou pegar 30 metros dividido pelo seno de 15 e vai ser igual ao quê? X sobre o seno de 45. Então, agora sim, né? Agora eu vou resolver o x. Eu vou fazer de que forma? X igual a 30 vezes seno de 45 dividido pelo seno de 15. Então, vamos resolver dessa forma. Então, x vai dar igual a... Então, fazendo a conta aí, né? 30 vezes seno, vou fazer aqui na calculadora. Seno de 45 dividido por seno de 15. Então, vocês vão obter ali naquele x 81 metros. Então, 81,96. Beleza, determinei o x. E agora, como que eu vou fazer para determinar a altura do edifício? Essa altura ela vai ser o cateto oposto de 60 graus. E o x vai ser minha hipotenusa. Então, analisando esse triângulo, então eu tenho aqui a hipotenusa x. Então, eu posso fazer que seno de 60 vai ser o quê? A altura, h, né, do edifício, dividido pela hipotenusa, né? 81,96. Então, h vai ser igual a... Aí vocês vão fazer, né? 81,96 vezes seno de 60. Então, vai obter 70 metros, 70,98 metros. Então, essa é a altura, tá? A resposta aí tá do problema. Então, 70,98 metros aí, né, na altura do edifício. Ficou claro aí esses exercícios?